Existem histórias que nós nunca gostaríamos de contar, casos que nos fazem parar e questionar a própria natureza humana e os limites da dor e da vingança. Hoje, trazemos os detalhes de um crime que paralisou a cidade de Itumbiara, em Goiás, e deixou o Brasil em absoluto estado de choque. Tudo começou sob a aparência de uma rotina familiar comum, mas que escondia nos bastidores um turbilhão de conflitos e sentimentos de posse. No centro dessa tragédia, um pai que ao se sentir traído e movido por um desejo obscuro de vingança contra sua própria companheira, tomou a decisão mais drástica e cruel que se possa imaginar. Ele não escolheu apenas o confronto ou o afastamento, ele escolheu atingir onde a dor seria eterna. Nesta madrugada, que Itumbiara jamais esquecerá, a vida de dois inocentes foi interrompida pelas mãos de quem deveria protegê-los. Prepare-se, pois vamos analisar agora a cronologia desse caso, desde os primeiros sinais de crise até o desfecho de uma família destruída e uma cidade inteira em luto. Para entender o que aconteceu naquela madrugada em Itumbiara, precisamos de olhar para trás. Nenhuma tragédia dessas dimensões nasce do nada. Ela é o resultado de uma construção de sentimentos distorcidos. Segundo os relatos que surgiram logo após o crime, a relação entre o pai e a mãe das crianças já vinha enfrentando uma crise profunda. Mas aqui entra um ponto crucial que queremos destacar: o sentimento de posse. Fontes próximas indicavam que o pai não lidava bem com a possibilidade de separação ou com as suspeitas que ele alimentavam sobre o comportamento da companheira. Para ele, a traição não era apenas o fim de um ciclo, era uma afronta direta ao seu controle. Imagine a rotina daquela casa nas semanas anteriores. De um lado, duas crianças de 5 e 9 anos, alheias ao caos emocional que crescia ao seu redor. Do outro, um homem que começava a transformar sua mágoa num plano de vingança irreparável. Vizinhos descreveram-no como alguém que por vezes parecia calmo, mas que carregava uma tensão visível. Ele não queria apenas punir a mulher, ele queria que ela carregasse uma dor eterna. E foi nesse cenário, entre mensagens não respondidas e silêncios pesados, que a ideia de tirar o que ela mais amava começou a ganhar forma. Chegamos então àquela madrugada fatídica em Itumbiara. Enquanto a cidade dormia, dentro daquela residência, o plano que vinha sendo alimentado por dias de rancor estava prestes a ser executado. Segundo as investigações da Polícia Civil, o agressor aproveitou o momento de maior vulnerabilidade das vítimas, o sono. As crianças estavam em seus quartos, onde deveriam estar mais seguras. Ele não hesitou. Armado e movido por um desejo de vingança que superou qualquer instinto de paternidade, ele tirou a vida dos dois filhos. Mas a crueldade não parou por ali. Antes de colocar um fim à própria vida, ele fez questão de deixar um rastro que garantisse que a mãe das crianças soubesse exatamente o que tinha acontecido e por que tinha acontecido. Não foi um ato impensado. Foi uma execução calculada para destruir o futuro de quem ficasse vivo. Vizinhos relataram que não ouviram gritos de socorro, apenas o silêncio mortal que se seguiu aos disparos. Quando o dia amanheceu em Itumbiara, o cenário encontrado pelos primeiros a chegar ao local era algo que nenhum treinamento policial preparava alguém para ver. O homem que deveria ser o herói daquelas crianças tornou-se o seu carrasco, e em poucos minutos uma família inteira deixou de existir. O sol mal tinha começado a aparecer em Itumbiara quando a notícia se espalhou como um rastro de pólvora. O que era para ser mais um amanhecer comum de trabalho e rotina,
transformou-se em um cenário de isolamento e sirenes. A polícia foi acionada e, ao cruzar o cordão de isolamento daquela casa, os agentes encontraram uma cena que marcaria suas carreiras para sempre. Não havia mais o que fazer. O agressor havia cumprido sua promessa sombria. Os corpos das crianças e dele próprio estavam lá, selando um destino sem volta. Mas a parte mais dolorosa dessa descoberta foi o impacto sobre a mãe. Imagine receber a notícia de que sua vida, como você a conhecia, foi destruída em uma única madrugada. A perícia trabalhou durante horas, recolhendo cada cápsula, cada vestígio que pudesse confirmar a dinâmica do crime. A vizinhança, em estado de choque, aglomerava-se nas calçadas em um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som do rádio das viaturas. O sentimento em Tumbiara era de uma revolta silenciosa. Como um pai pôde planejar algo tão terrível? Enquanto os corpos eram levados pelo IML, a cidade percebia que aquela ferida demoraria muito tempo para cicatrizar. A investigação agora não buscava mais o culpado vivo, mas sim entender como o sistema de proteção falhou com aquelas crianças. O que define um monstro seria uma aparência assustadora ou a capacidade de esconder a escuridão atrás de um sorriso e de um cargo de poder? Em Tumbiara, Goiás, Thales Machado era um homem de influência, secretário de governo e genro do prefeito. Ele exibia nas redes sociais o que todos acreditavam ser a família perfeita. Apenas horas antes do crime, Thales postou um vídeo com seus filhos, Miguel e Benício, declarando seu amor. Mas por trás daquela tela de celular, um plano cruel de vingança vicária, aquela onde se atinge a mulher através dos filhos, estava sendo escrita. A motivação, embora injustificável, foi deixada por escrito. Thales publicou uma carta de despedida onde despejava a culpa de seus atos sobre a esposa, Sara, citando uma suposta traição. Ele não aceitava o fim do controle. Na sua mente distorcida, ele não podia ter a família da forma que queria, ninguém mais o teria. Partimos eu e meus meninos, escreveu ele. O uso da palavra meus aqui é o centro da análise psicológica. Ele não via os filhos como indivíduos, mas como uma extensão de sua posse. Enquanto a mãe estava viajando, ele viu a oportunidade de desferir o golpe mais doloroso que um ser humano pode suportar. Ele preparou o cenário enquanto as crianças dormiam, transformando o lar em uma armadilha. Na madrugada de quinta-feira, 12 de fevereiro, o silêncio da casa foi quebrado pelos disparos. Miguel, de 12 anos, morreu ainda no local. Benício, de apenas 8 anos, foi baleado e lutou pela vida em estado gravíssimo. Logo após, Thales tirou a própria vida. Quando o socorro chegou, a cena era devastadora. Miguel não tinha mais sinais vitais. Benício foi levado às pressas para o Hospital Estadual de Itumbiara, onde a cidade inteira entrou em uma corrente de orações. Mas 2 dias depois, a notícia que ninguém queria dar foi confirmada. O pequeno Benício também não resistiu. O plano de Thales estava completo. Ele apagou o futuro de 2 crianças para punir o presente de uma mulher. A tragédia de Tumbiara acendeu um alerta nacional sobre a violência vicária. É quando o agressor usa os filhos como instrumento para causar sofrimento à mãe. Sara, além de perder os 2 filhos e o marido, passou a ser atacada nas redes sociais por pessoas que absurdamente tentavam justificar o crime de Thales através da suposta traição mencionada por ele. A Defensoria Pública e especialistas foram enfáticos: não existe culpa da mãe. O crime foi uma escolha deliberada do assassino. Itumbiara decretou luto oficial. As agendas políticas foram suspensas e o que restou foi uma cidade em choque. Tentando entender como o ódio pode ser tão cego,
a ponto de silenciar os risos de duas crianças inocentes. Miguel e Benício, dois nomes que agora simbolizam a luta contra a violência doméstica em sua forma mais cruel. Que este caso sirva para que a gente aprenda a identificar os sinais de posse e controle antes que eles se transformem em tragédia. E você? O que pensa sobre o suporte que as mães recebem em situações de ameaça? Comenta aqui embaixo, vamos usar este espaço para conscientizar. Se você valoriza esse tipo de conteúdo informativo e sério, se inscreva aqui no canal. Eu sou o William e esse foi mais um caso da vida real. Fiquem em paz.